Você já pensou nas semelhanças entre o trading e os jogos? Não? Nem eu. Bem, até agora. Um equívoco comum sobre ambos é que se trata apenas de técnicas de entrada. Mas, assim como nos jogos, uma grande entrada está longe de ser necessária para ter sucesso nos mercados. Em seus livros, Van Tarp pretende desconstruir esse mito de uma vez por todas. Ele argumenta que a técnica de entrada compõe apenas 10% de um trade system. E se alguém tentar te vender um treinamento que diz o contrário, fuja! Em vez disso, ele argumenta que um ótimo trade system requer ajuste pessoal, bom dimensionamento de posição, muitas oportunidades e uma saída tranquila. Parte 1. Trading adequado. Negociar não tem um tamanho único. Somos todos diferentes e esse deve ser o ponto de partida para projetar um sistema lucrativo. Perguntas como as seguintes devem ser respondidas. Quanto dinheiro você tem? Você está gerenciando seu capital ou o dinheiro de outras pessoas? Quanto tempo você pode dedicar diariamente? Quanto dinheiro você precisa ganhar por ano com o trade? Ilustrarei isso apresentando 4 personagens diferentes, cada um com a sua própria história, que influenciará como eles devem projetar seus sistemas. Conheça o novato Paulo, que está no último ano do ensino médio. No seu aniversário, sua avó lhe deu R$1.000, que foi depositado em uma conta poupança. Ele foi recentemente apresentado ao trading por um amigo. A pequena conta de Paulo será um problema se ele desejar negociar a curto prazo. As taxas e custos combinados com o despreparo e a volatilidade do mercado simplesmente devorarão qualquer lucro potencial dessa estratégia. Por outro lado, Paulo pode se dar o luxo de correr riscos maiores e aprender o ofício da maneira correta. Tem idade e tempo necessário para superar de longe qualquer perda da sua conta de R$1.000 a longo prazo. Nosso segundo personagem é o gerente Rafael, que tem uma enorme fortuna para alocar. Ele é o presidente de um fundo hedge de tamanho médio, gerenciando um total de R$2 bilhões de outras pessoas. Rafael não precisa se preocupar com taxas e custos, mas deve garantir que as perdas sejam reduzidas ao mínimo. Alguns meses consecutivos de baixo desempenho podem levar seus clientes a deixar o fundo e mover seu capital para outro lugar. Nossa terceira personagem é a engenheira de software Sarah. Ela possui diferentes problemas. Ela é uma empresária de sucesso em uma empresa de software e mãe de 3 filhos. Portanto, ela tem no máximo 1 hora por dia para se dedicar ao mercado. Por esse motivo, day trade não é realmente uma alternativa. Por outro lado, suas habilidades com o computador poderiam ajudá-la a automatizar partes do sistema para que ela não precisasse negociá-lo diariamente. Finalmente, temos o corajoso Fábio, que decidiu abandonar o emprego e se tornar trader full-time. Sua única renda será aquela que ele conseguir gerar a partir de sua conta de trading. Ele está solteiro. Ele precisa aproximadamente de R$25.000 por ano para manter seu padrão de vida atual. E o tamanho da sua conta atualmente é de R$200.000. O objetivo de Fábio é alcançável, mas pode exercer pressão sobre ele e influenciar seu estilo de operação. Ele terá que ter um cuidado extra para que a tensão não piore seus resultados. Parte 2. O entendimento sobre R. Um dos erros mais comuns e maiores que um profissional pode cometer é não pré-definir seu risco antes de entrar em uma operação. Van Tarp chama isso de R, ou risco inicial. A regra de ouro do trading defende que você deve reduzir suas perdas e deixar seus lucros crescerem. Se você não pré-definir seu risco, estará sempre arriscando tudo. Isso torna bastante difícil, para dizer o mínimo, seguir essa regra de ouro. Grandes traders sabem o quanto estão arriscando. Por exemplo,
Se você comprasse contratos de mini índice pelo valor de R$ 1.600 e colocasse um stop loss automático de R$ 1.500, poderíamos dizer que um R, ou o que você está arriscando, custa R$ 100. Dessa forma, se você não remover o stop loss, você predefiniu o risco. O interessante aqui é que todas as operações que você possa fazer podem ser medidas em múltiplos de R. Por exemplo, digamos que você conseguiu vender seus contratos de mini índice por R$ 2.000. Isso significa que você conseguiu fazer R$ 400, ou, em múltiplos de R, 4 Rs, 4 vezes o que arriscou. Dê uma olhada nesses 2 sacos de bolinhas de gude, que caracterizam 2 trade systems diferentes. Cada bolinha representa um trade individual, e o resultado da operação é expresso em termos de R. Qual desses sistemas você preferiria negociar? Se somarmos os valores das bolinhas e dividirmos pelo número delas, teríamos a expectativa do sistema. A expectativa representa quanto, em termos de R, você pode esperar ganhar em média com o sistema em todas as operações. Podemos ver que o sistema A é melhor que o sistema B, a esse respeito. A expectativa é 0,7 Rs para A versus 0,2 Rs para B. Sempre tente visualizar como é a distribuição dos múltiplos de R de um sistema. Se você entender essa distribuição, você normalmente entenderá o que esperar do sistema. Veja as distribuições dos sistemas A e B. Qual deles está seguindo a regra de ouro do trading? É isso mesmo, é o A. Parte 3. Técnicas de saída. Trading não é um casamento. Ao encontrar sua parceira, você provavelmente estará encontrando a pessoa certa. Se você estiver pensando em divórcio, enquanto seus lábios pronunciam as palavras "eu aceito", você provavelmente estará encrencado. No trading, é o contrário. As saídas são muito mais importantes que as entradas. Pense na parte 1. Você deve criar suas regras de saída para que elas correspondam à sua personalidade. Caso contrário, você não será capaz de operar. Você poderia estar errado 10 vezes seguidas? Muitos sistemas lucrativos são construídos com grandes lucros, mas com frequentes pequenas perdas, assim como o sistema A na última parte. Mesmo que esses sistemas sejam lucrativos no longo prazo, você pode facilmente encontrar 10 operações perdedoras consecutivas. Com o sistema A probabilidade de aparecer bolas de gudes laranjas 10 vezes seguidas é de 11%. As bolas laranjas são os trades perdedores. Aqui estão 3 tipos de saídas que você pode querer considerar. 1. Saídas por percentagem. Este é um tipo muito comum de saída. Por exemplo, William O'Neill, em seu livro Como Ganhar Dinheiro com Ações, fala sobre nunca permitir que uma posição perca mais do que 7 a 8% antes de você sair. Ele argumenta que quanto mais uma posição for contrária à operação, maior a probabilidade de você estar errado. Aceite a perda e siga em frente. Uma saída percentual também pode ser usada para garantir lucros, permitindo que o stop se mova à medida que o trade faça novas máximas ou mínimas. 2. Saídas por tempo. Talvez seu trade seja baseado em fundamentos, e toda vez que um determinado tipo de anúncio for feito, você espera uma reação do mercado. Nesse caso, pode fazer sentido usar uma técnica de saída por tempo. Por exemplo, se a mudança que você procura não ocorrer dentro de uma semana, depois que o anúncio for feito, saia. 3. Saídas por volatilidade. Quando o mercado fizer um movimento contra o seu trade, que dificilmente será apenas ruído do mercado, saia. Isso é útil para reduzir as perdas e garantir lucros de maneiras semelhantes. Independentemente da técnica de saída escolhida,
As perdas são inevitáveis. Não aceitar as perdas é como inspirar, mas depois se recusar a expirar. Parte 4. Oportunidade. O quanto você pode esperar de cada trade em termos de R forma a base de um quadrado. Adicionar a frequência com que você tem a oportunidade de realizar esse trade adiciona uma terceira dimensão e transforma o quadrado em um cubo. O cubo representa os resultados que você pode esperar, dada uma certa oportunidade, ou expectunity, como Van Tarp gosta de se referir a ela. Vamos voltar aos 2 sacos de bolinhas de gude da parte 2. Qual desses 2 sistemas é o mais rentável? Bem, isso depende de quantas vezes você pode negociá-lo. Digamos que o sistema A tenha várias configurações e condições que devem ser atendidas antes que um trade possa ser executado. Portanto, ele só pode ser negociado uma vez por mês. Como consequência, você pode esperar lucrar 8,4 Rs anualmente. Por outro lado, digamos que o Trade System B, que parece menos atraente à primeira vista, possa ser negociado uma vez por semana. Assim, ele retornará, em média, 10,4 Rs por ano. Isso representa quase 24% a mais de lucros por ano do que o sistema A. Esta é uma imagem simplificada do que seu sistema provavelmente retornará ao longo de um ano. Ainda há comissões, impostos e erros psicológicos a serem pagos. Parte 5. Position Sizing. A parte mais importante de um sistema. Espere um pouco. Você está dizendo que existe algo ainda mais importante do que ter expectativa positiva e oportunidades para negociar? Ah, ok. Só para esclarecer. Position Sizing, ou dimensionamento da posição, é a parte mais importante de um sistema porque tem tanto impacto quanto a expectativa e a oportunidade, mas é ainda mais negligenciado por todo mundo. Para demonstrar a importância do dimensionamento da posição, voltaremos ao saco de bolinhas de gude que representa o sistema A. Além disso, quero que você conheça 3 novos personagens. O teimoso Cláudio, a arriscada Raquel e o conservador Rodrigo. Todos eles têm 10 mil reais para negociar e são idênticos em sua abordagem no trading, exceto quando se trata de dimensionamento de posição. O teimoso Cláudio está sempre arriscando 2 mil reais, ou seja, um R é igual a 2 mil reais para ele. A arriscada Raquel aplica outra estratégia, a qual Van Tarp se refere como modelo de risco percentual. Ela está sempre disposta a arriscar 10% do seu capital em qualquer negociação. Então um R é igual a 10%, que é igual a 1.000 reais inicialmente. Seu modelo de percentagem faz com que ela aumente suas apostas se estiver em uma série de vitórias, e as diminua se estiver perdendo. O conservador Rodrigo aplica a mesma estratégia da Raquel, mas um R no caso dele é sempre igual a 2% do seu capital, ou 200 reais. Agora, vou pegar 10 bolinhas de gude da bolsa de forma aleatória e veremos o que acontece com nossos traders. Cada bolinha representa uma operação. Laranja, 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 laranja novamente, laranja, laranja, opa, verde, laranja, não, azul, legal. Observe que as 3 pessoas, usando a mesma técnica de negociação, obtiveram resultados muito diferentes, aplicando apenas diferentes tamanhos de posição. O teimoso Cláudio perdeu todo o seu capital na 5ª rodada, e a arriscada Raquel venceu o conservador Rodrigo por R$ 1.684,
alcançou um retorno total de 29% em sua conta, contra 11% de Rodrigo. Van Tarp acha que um sistema de percentagem como usado por Raquel e Rodrigo é uma boa técnica de dimensionamento de posição, mas ele se inclinaria mais para o tamanho do Rodrigo do que para o de Raquel, por causa do que aconteceu com a conta de Raquel após 7 negociações. É preciso muita força de vontade e estabilidade mental para continuar negociando um sistema depois que você perde metade do seu capital assim. Depois de avaliar como é a distribuição de R para o seu trade system por meio de backtesting, você deve simular muitos cenários de negociação para construir o tamanho da sua posição posteriormente. Leve seus objetivos em consideração. Se você não consegue perder mais do que, digamos, 25% da sua conta, por exemplo, escolha um tamanho de posição que permita alcançar esse objetivo. Talvez você não deva ser tão agressivo quanto Raquel nesse caso. Resumo rápido dos tópicos. Crie um sistema adequado à sua personalidade, conhecimento e situação. Sempre predefina seu risco em termos de R e expresse a expectativa de um sistema em múltiplos de R. Use uma estratégia de saída que maximize a expectativa do seu sistema, mas lembre-se sempre que ela deve se adequar à sua personalidade. Um sistema com alta expectativa por negociação e muitas oportunidades pode ser altamente lucrativo no longo prazo. E por fim, o dimensionamento da posição é o aspecto mais negligenciado de um trade system, mas pode significar a diferença entre excelência financeira, pessoal e falência, mesmo com um sistema perfeito. Obrigado por assistir, cadastre-se no canal e acione o sininho para receber novas notificações. Abraço!